Olá, meus amados irmãos, que alegria estarmos juntos nesta noite para celebrar o Senhor, que é digno do nosso louvor, digno da nossa adoração. Este é mais um culto promovido pela Igreja Batista da Capunga, juntamente com as suas congregações em Areias, Janga e Nova Tiúma. Desejamos que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam abundantes sobre a sua vida e sobre toda a nossa igreja. Desejamos que este culto traga honra e glória ao nome do Senhor e edificação a cada um de nós. Que nós sejamos também nesta noite os adoradores que o Pai está procurando, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que o adoram com todo o coração, com todo o seu ser. Que Deus nos abençoe e nos dirija em todos os atos deste culto. Amém. Vamos fazer a nossa leitura bíblica que se encontra no livro do Salmo, no capítulo 77, do verso 12 ao verso 15. E assim diz a palavra do Senhor: Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de Jessé. Amém. Hino de número 335 do Inário para o Culto Cristão. De teu cuidado terno me cercas, ó Salvador. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento aqui em Tua presença, junto com os meus irmãos. Recebe esse culto, Senhor, no Teu santo trono. Perdoa os nossos pecados e falhas, ó Deus, e fala poderosamente aos nossos corações. Que a Tua palavra, Senhor, nos tome de tal forma que transforme o nosso ser. Obrigado, ó Deus, pela família de cada um que nos acompanha. Que as Tuas bênçãos, ó Deus, continuem repousando sobre os nossos lares. Não por nossos méritos, mas por Teu Filho, Cristo Jesus, e em nome dEle nós oramos. Amém. Esse é o nosso momento informativo e gostaríamos de lembrar aos irmãos as atividades da nossa igreja. No domingo, pela manhã, às 10 horas e às 19 horas, nós temos o nosso culto online. Quarta-feira, às 20 horas, o nosso culto também está acontecendo de forma online. Se você deseja participar de algum de nossos cultos presenciais, você que tem mais de 10 anos e menos de 60 anos, faça sua inscrição toda quarta-feira após a live do nosso pastor Marcos. Estaremos disponibilizando esse link no nosso aplicativo, nos grupos da nossa igreja e também em nosso site.
Também queremos lembrar os irmãos da nossa equipe de aconselhamento, lembramos aos irmãos das nossas equipes de oração, os nossos grupos de oração estão se reunindo todos os dias, às 7 da manhã e às 18 horas no Google Meet. Também queremos lembrar a você dos nossos pequenos grupos, que tem sido uma ferramenta poderosa de cuidado e crescimento. Se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, entre em contato com a gente. Para entrar em contato, você pode estar utilizando o telefone da nossa secretaria, que é o nosso WhatsApp, que aparece agora na sua tela. Nos mande uma mensagem, com certeza teremos o privilégio e o prazer de lhe responder. Lembramos também a nossa querida juventude, que todo sábado, às 19 horas, nós temos o nosso Juventude Conectada. O link para a inscrição desse culto presencial, que também é transmitido pelo YouTube, é disponibilizado na quarta-feira, junto com o nosso culto de domingo de manhã, após a live do pastor Marcos. Que Deus continue abençoando a nossa igreja. E se você quer saber de mais atividades do ministério da nossa igreja, acesse o nosso boletim, que está também em nosso aplicativo e no site da nossa igreja. Que Deus continue te abençoando. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. As mulheres, te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Todos, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Circunstâncias, adorarei
ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Esse é o nosso momento de dízimos e ofertas, um momento em que a gente pode colocar diante do Senhor um pouco do muito que Ele nos tem dado. E a palavra do Senhor nos diz lá em Mateus 6:21, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Que todos nós possamos ter o Senhor como sendo o nosso tesouro, sendo sempre aquele a quem a gente vai honrar com os nossos primeiros recursos, com as primícias. Que sejamos fiéis a Ele, porque com certeza Ele tem nos sustentado, nos guiado e guardado cada um de nós. Ainda bem que o Senhor não nos trata segundo os nossos méritos, mas segundo a sua misericórdia e a sua graça. Por isso, faça desse momento um momento de alegria. Contribua, coloque diante do Senhor aquilo que Ele tem posto também em suas mãos. Para fazer a transferência do seu dízimo ou da sua oferta, uma oferta específica, ou plano de investimento para o centenário da nossa igreja, utilize um dos 5 bancos que está aparecendo agora na sua tela. Você pode tirar uma foto, tirar um print e estar fazendo então a sua transferência e nos enviando o comprovante para o e-mail ofertas@capunga.org.br. Nesse e-mail você vai descrever qual é a destinação do valor que você está nos enviando. Com certeza o Senhor tem sido extremamente bondoso para cada um de nós e que você faça desse momento um momento de muita alegria. Que Deus continue te abençoando. Amém. Vamos orar agradecendo ao Senhor os dízimos e as ofertas que foram depositados. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela fidelidade do teu povo. Fidelidade essa, Senhor, que fazem somente a Ti, ó Pai. Por isso, eles têm o coração, ó Deus, em Ti, e nós sabemos disso e temos visto isso, ó Deus, mesmo nesse tempo de dificuldade, mesmo nesse tempo de pandemia. O Senhor tem nos sustentado e graças a Ti, Senhor, nós também podemos ser fiéis à Tua obra, aquilo que o Senhor está fazendo através da Igreja Batista da Capunga. Abençoa cada família, Senhor, que nos ouve agora nesse momento. Abre as portas de emprego, Senhor. Cura aqueles que estão enfermos, ó Deus, que a Tua mão de poder os alcance. E Pai, muito obrigado por esse momento, pela alegria que enche o nosso coração em poder contribuir, Senhor, no Teu reino e colocar sempre o Teu reino em primeiro lugar nas nossas vidas. Oramos não em nossos méritos, mas por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus nos chama para servir e o seu nome proclamar, levando o evangelho a cada pai e a cada lar. Procura homens de valor, de fé e comunhão, de coração repleto, de puro amor cristão. Deus não precisa de alguém de intelecto incomum e nem está buscando alguém só para ter mais um. Embora chame a muitos, bem poucos querem vir. Vem então você coragem, amor e compaixão, cheio
seus filhos que um dia transformou e demonstrar ao mundo que a verdade triunfou. São poucos, não são muitos, mas são cheios de poder. Junto a estes quer você. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir. Venha então você servir. Venha com coragem, amor e compaixão, cheio de bondade e santa convicção, sem temer a morte, se Cristo lhe pedir. Venha então você servir. Venha então você servir. Venha então você Para a nossa reflexão nesta noite, estamos iniciando uma nova série de estudos na Carta de Tiago. Estaremos estudando a Palavra de Deus, esperando extrair desta palavra ensinamentos preciosos para a nossa reflexão. Hoje, quarta-feira, nas próximas quartas-feiras, estaremos estudando a Carta de Tiago. Eu quero convidar você a fazer essa leitura. São apenas 5 capítulos que poderão impactar tremendamente a sua vida e também a sua forma de viver um cristianismo, e que esse cristianismo seja de fato um cristianismo autêntico. Então, veja comigo Tiago capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 4. Leremos inicialmente apenas o verso 1, depois leremos os versos 2 a 4. Diz assim o verso 1 de Tiago, capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora ou na dispersão. Um detalhe muito interessante antes da gente prosseguir no estudo dessa carta é saber qual foi o Tiago que escreveu essa carta. A qual Tiago o texto se refere? William Barclay relaciona 5 homens chamados Tiago no Novo Testamento. 5. Vejamos então quais foram esses homens chamados Tiago no Novo Testamento e qual seria o mais provável que tivesse escrito essa carta. Primeiramente, Tiago, pai de um dos 12, chamado Judas, não o Iscariotes. Você pode abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 6, verso 16, diz que Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Portanto, dentre os 12, havia um que se chamava Judas, filho de Tiago. Esse Tiago aqui era o pai, portanto, de Judas. É a primeira menção a um homem chamado Tiago aqui, nessa relação que queremos apresentar aos irmãos. Também o segundo é Tiago, um dos discípulos, filho de um homem chamado Alfeu. Lucas capítulo 6, verso 15, nos diz que Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. Mateus era o evangelista Mateus. E esse Mateus tinha, portanto, um irmão chamado Tiago. Ambos eram filhos de um homem chamado Alfeu. Em Marcos capítulo 2, verso 14, diz a Bíblia que quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. E ele se levantou e o seguiu.
nós sabemos que claramente que Mateus e Levi, filho de Alfeu, era a mesma pessoa. É apenas uma referência à mesma pessoa. Então Mateus era filho de Alfeu e era, portanto, irmão desse Tiago, também filho de Alfeu. O terceiro Tiago é Tiago o Menor. Marcos capítulo 15, verso 40, nos diz que estavam ali algumas mulheres observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago o Menor, e de José e ainda de Salomé. O termo grego para menor pode significar pequeno, que seria talvez uma referência à estatura dele. Pode ser que fosse um homem bem baixo, né, na sua estatura, como poderia significar também júnior, filho, aplicado ao nome daqueles filhos que os pais colocam seus próprios nomes. Sobre esse homem, pouco se sabe a seu respeito, e não é provável que ele tivesse a projeção necessária para escrever uma carta como um líder aos cristãos que estavam na dispersão. O quarto homem com o nome de Tiago no Novo Testamento é Tiago, irmão de João, ambos filhos de Zebedeu. Eles integravam os 12 e Tiago foi o primeiro apóstolo a sofrer um martírio. Por volta do ano 40 da era cristã, ele foi martirizado pela espada de Herodes. Isso está registrado em Atos capítulo 12. Então, como ele teve uma vida curta no cristianismo, provavelmente ele não teria tido tempo suficiente para escrever essa carta. Mas temos ainda um quinto homem chamado Tiago no Novo Testamento, e nós vamos encontrá-lo em Mateus capítulo 13, verso 55. Mateus vai dizer que as pessoas estavam relatando, né, a respeito de Jesus. Não é este o filho do carpinteiro? E sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Então Mateus está relatando aqui que um dos irmãos de Jesus, irmão carnal de Jesus, seria um homem chamado Tiago. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, verso 19, faz menção a esse Tiago, dizendo: e não vi outro dos apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Também escrevendo aos Coríntios, Paulo vai dizer que depois de ter ressuscitado, Jesus foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Isaltino Gomes Coelho Filho afirma que é muito provável que esse Tiago tenha sido o irmão carnal do Senhor, que então se converteu, especialmente após a ressurreição de Jesus e após essa aparição de Jesus a ele. Leon Morris afirma que a maioria acha que Tiago, irmão do Senhor, foi, portanto, essa pessoa que escreveu essa carta depois da sua conversão. Então, podemos ficar aqui com essa afirmação, com esse entendimento da maioria dos autores, de que Tiago, irmão do Senhor, seria o mais provável autor dessa epístola. Mas o texto continua dizendo ainda no versículo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora. A palavra servo aqui é a palavra doulos no grego, que significa escravo, homem de condição servil, alguém que se rende à vontade do outro, aqueles cujo serviço é aceito por Cristo para estender e avançar a sua causa entre os homens. Portanto, Tiago se considerava um servo de Jesus,
Um servo de Jesus, ele não se apresenta como irmão do Senhor. Especialmente se nós entendemos e aceitamos essa tese de que este Tiago aqui era irmão do Senhor, nós temos algo extremamente positivo sobre o seu caráter, como Exaltino Gomes Coelho Filho também nos faz lembrar. Porque nós não percebemos nele nenhum sentimento de reivindicação, de alguém que se apresenta como o irmão do Senhor e que teria talvez uma proeminência diante dos demais. Não, ele não faz nada disso. Este é um traço positivo no caráter, ele simplesmente se apresenta como um escravo de Jesus, como um servo de Jesus. Ele não se vale do seu grau de parentesco, alegando mais importância por ser irmão do Senhor. Não reivindica primazia sobre os demais líderes. Ele é simplesmente um servo, não é um chefe, é servidor de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo autor vai nos dizer que é pena que a consciência de servo esteja se esvaindo entre os cristãos. Alguns são senhores de suas igrejas, outros de suas denominações. Precisamos voltar a nos ver como servos e nada mais do que isso. Sem busca de aplausos, de poder, de prestígio, Tiago não se intitula nada mais, nada menos do que um servo. E é isso que Deus espera de mim e de você. Que nós sejamos servos e que sigamos o modelo de Jesus, o exemplo de Jesus, que tendo deixado a sua glória, como diz Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, se fez um de nós, tornando-se servo obediente até a morte e morte de cruz. Este é o exemplo que nós temos na pessoa de Jesus de Nazaré. E esse é o exemplo que nós precisamos seguir todos os dias da nossa vida. Mas o texto continua dizendo ainda no verso 1, que esse Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, estava escrevendo às 12 tribos que se encontram na diáspora ou na dispersão. O autor está se dirigindo especificamente aos cristãos dispersos, presentes em vários lugares, ficando implícito alcançar a igreja na sua totalidade, por isso ele usa essa expressão 12 tribos. Trata-se de uma carta muito prática, a carta de Tiago, meus irmãos, que aborda questões do dia a dia e nos mostra o caminho que nos leva a um cristianismo autêntico. Taylor disse que trata-se do sermão da montanha das epístolas, das cartas. A carta de Tiago. A preocupação do autor é ética, não é teológica. Sua linha de pensamento segue o tempo todo em uma direção apenas. Como o cristão deve se comportar, como ele deve viver neste mundo. Tiago não é místico, nem está preocupado com os mistérios do além. A sua preocupação é com o aqui e agora, como devemos viver, como devemos agir, como devemos enfrentar os problemas, como devemos nos comportar diante das pessoas, como deve ser a nossa fé, como devemos usar a nossa língua, se devemos buscar sabedoria e qual seria a diferença entre a sabedoria que vem do alto e a sabedoria que é deste mundo. Muitas instruções, muitas lições nós vamos encontrar nesta carta. E eu quero pedir a você que volte ao texto, capítulo 1 da carta de Tiago. Agora leremos então os versos 2 a 4, depois dessa introdução. Diz assim: meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Que Deus abençoe esta palavra preciosa aos nossos corações. É bem interessante percebermos essa expressão que encontramos no verso 2, a palavra
provações. Várias provações. Qual seria o significado desta palavra? Significa teste, significa prova, significa tentação, tentação da fidelidade do homem, integridade, virtude, constância, sedução ao pecado, tentação, seja originada pelos desejos ou pelas circunstâncias externas, tentação interna ao pecado, da tentação pela qual o diabo procurou desviar Jesus, o Messias, de sua jornada divina, da condição das pessoas em um estado mental pelo qual podemos ser seduzidos. Tiago nos diz que nós devemos nos alegrar, ter por motivo de grande alegria, passar por várias provações, em todos esses sentidos que eu acabei de relatar aqui, conforme esse texto, a interpretação desta palavra nos sugere aqui, no original. Eugene Peterson traduziu esses 3 versos, 2 a 4, desta carta de Tiago da seguinte maneira: amigos, quando lutas e aflições atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria. Encarem como um grande presente de Deus passar por provações. Parece um paradoxo, parece algo que não se encaixa no nosso pensamento de hoje. Como podemos nos alegrar por passar problemas? Como podemos nos alegrar diante das provações? Parece uma contradição. Tiago começa a sua carta exortando-nos, portanto, a nos alegrar nas provações. Qual o sentido dessa afirmação? Russell Shedd, citando Blaise Pascal, afirma que a única motivação humana para agir é buscar a felicidade. Mas seguramente ninguém imaginaria que o sofrimento seja caminho para a felicidade. Sofrer não é algo gostoso, mas o fruto da provação confirma que a fé do crente é genuína, não é imaginária, não é uma fé momentânea, passageira, mas é uma fé autêntica e real. Tiago nos desafia a ter uma atitude totalmente diferente com relação aos problemas e dificuldades que já enfrentamos, teremos que enfrentar ou até estamos enfrentando neste momento. Ele diz que nós devemos reagir de uma maneira completamente diferente da forma como o mundo, da forma como as pessoas reagem. Ele diz que felicidade não depende das circunstâncias exteriores ou materiais, mas de uma atitude produzida pelo Espírito Santo dentro de nós. O sofrimento em si é amargo, mas o fruto amadurecido tem um sabor delicioso e uma qualidade excelente. Antecipando os benefícios produzidos pelas provações, podemos nos alegrar quando contemplamos aquilo que vamos ser depois das provações, podemos nos alegrar. Especialmente quando pensamos e refletimos que as nossas provações nos tornarão pessoas melhores, discípulos melhores, servos melhores para seguir o Senhor. Tiago nos ensina a considerar as provações como motivo de grande alegria por causa do caráter que elas produzem na pessoa que as suporta. Não devemos apenas considerar motivo de alegria, mas de grande alegria. E não apenas algumas provações, mas ele diz várias provações. Tiago espera que, seja qual for a nossa situação, devemos ter uma atitude que, com certeza, seja totalmente diferente daquela que o mundo esperaria de nós. E a atitude que precisamos aprender a ter é de alegria, independentemente das circunstâncias
que tenhamos que enfrentar. O que quer dizer que o Senhor espera de nós não é uma atitude de desespero, mas de confiança na hora da dor, na hora das provações. Exercitamos a alegria no processo de teste, pela convicção que o resultado final e até mesmo o processo, por mais doloroso que seja, são instrumentos de Deus para produzir uma fé perseverante e também a nossa aprovação. Devemos nos alegrar nas provações por aquilo que elas poderão produzir em nós. E o que as nossas provações poderão produzir em nós? Primeiramente, as nossas provações produzem perseverança. As nossas provações produzem perseverança. Vá comigo ao verso 3. O texto diz que, sabendo que a provação da fé que vocês têm, produz perseverança. A palavra perseverança aqui significa estabilidade, constância, tolerância. No Novo Testamento, ela expressa a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito, de sua lealdade, a fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Mesmo diante das maiores lutas e provações, essa pessoa não se desvia do seu propósito e da sua lealdade diante de Deus. Ela descreve também, ela significa também que nós devemos viver pacientemente, firmemente. Ela descreve aquele que é paciente, que espera por alguém ou por algo lealmente, não abandona a sua lealdade. Descreve a pessoa que persiste com paciência, constância e perseverança. Descreve aquele que não joga a toalha. Descreve aquele que se mantém firme, não desiste, não desiste. Em meio às provações, aprendemos a não desistir. Aprendemos a perseverar. Sem perseverança não vamos a lugar algum, não chegaremos a lugar algum, porque as provas virão, as lutas virão, certamente chegarão, mas nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a perseverar, a não desistir. Nenhum desafio será alcançado sem perseverança. Isaac é um bom exemplo de perseverança. Ele estava precisando de água para a sua família, cavou um poço e os moradores da terra disseram: esse poço é nosso. O que ele fez? Ele não contendeu, nem brigou com eles, simplesmente foi e cavou um outro poço. E os moradores da terra fizeram a mesma coisa e disseram: Isaac, esse poço é nosso. Pois bem, o que ele fez? Ele desistiu, deixou a sua família morrer de sede? Não, ele foi e cavou um outro poço e deu água para a sua família. Agora encontramos um lugar espaçoso, disse Isaac. Ele perseverou, ele não desistiu de cavar, não desistiu de lutar. Portanto, não jogue a toalha, não desanime, não desista, persevere em nome de Jesus. Rousseau Shedd nos diz ainda que perseverança não é uma atitude passiva de entrega, de alguém que entrega os pontos, de alguém que não resiste. Muito ao contrário, é uma atitude de ação ativa e de força e coragem. Ele diz que é uma resposta desafiadora, mais do que uma simples entrega passiva diante da situação, quando não temos o que fazer, a não ser esperar. Perseverar, então, é se segurar em Deus e estar confiante em seu poder e em sua fidelidade. Jeremias nos diz, no livro das Lamentações, que bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. É isso que uma pessoa perseverante faz. Muitos podem pensar que nas provações
A entrega pode parecer o caminho mais fácil diante do grau de dificuldade, o tamanho dos problemas, pelo menos momentaneamente. Mas, na verdade, entregar-se não deixa de ser o caminho mais improdutivo e prejudicial a longo prazo. Pois quando nos entregamos ao medo, à falta de confiança em Deus, abrimos mão de ter a nossa fé provada e aprovada. Ou seja, abrimos mão de aprender a perseverar e a nos manter firmes diante das lutas, diante das provações que tenhamos de enfrentar. Em segundo lugar, além de produzir perseverança, as nossas provações podem produzir maturidade. Vá comigo ao verso 4. O verso 4 nos diz que a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. O texto se refere a uma ação completa, não parcial, mas uma ação completa para que nos tornemos perfeitos e íntegros. A palavra perfeito aqui significa levado a seu fim, finalizado, que não carece de nada necessário para estar completo. Aquilo que é perfeito, integridade e virtude humana consumados, algo maduro ou alguém maduro. Esse é o sentido de perfeito. Mas o texto diz que nós devemos chegar ao nível de sermos perfeitos e íntegros. Íntegro aqui é completo em todas as suas partes, inteiro, de um corpo sem mancha ou defeito, seja de um sacerdote ou de uma vítima, completo em todos os aspectos, consumado. Devemos nos alegrar nas provações, porque elas servem para nos aperfeiçoar e completar as virtudes que faltam no nosso caráter. Quais são as virtudes que estão faltando no nosso caráter? As provações poderão nos ajudar a completar. Deus usa as provações para nos aperfeiçoar. José, filho de Jacó, é um bom exemplo disso. Ele era um filhinho de papai, todo protegido pelo seu papai Jacó, até o dia em que foi vendido pelos seus próprios irmãos, foi vendido como um escravo, foi parar na casa de Potifar, mas lá na casa de Potifar ele não desistiu, ele perseverou, mesmo diante dos oferecimentos da sua patroa, mesmo diante de tudo que estava acontecendo com ele, mesmo pelo fato dele estar sozinho, sem ninguém por perto para acompanhá-lo. Ele sabia que estava diante de Deus, sabia o que era pecado e o que não era pecado. E por causa da sua lealdade ao Senhor, por causa da sua fidelidade a Deus, foi parar na prisão. E esse período entre a sua venda para os ismaelitas até o momento em que ele foi apresentado a Faraó para interpretar os sonhos de Faraó, podemos calcular aí um período aproximado de 13 anos. 13 anos. 13 anos em que Deus fez com que aquele menininho, filhinho de papai, amadurecesse ao ponto de se tornar governador de todo o Egito. Deus usa as provações para nos tornar melhores. Deus usa as provações para completar as virtudes que estão faltando no nosso caráter. Deus usa as provações para nos fazer amadurecer. Amadurecer. O fruto, quando está verde, não serve para ser comido. Precisa amadurecer. Para sermos úteis a Deus e aos propósitos dele para este mundo, precisamos, da mesma forma, amadurecer.
Meus amados, a falta de maturidade para o cristão é contrária ao seu propósito de existência como filho de Deus em um processo de aperfeiçoamento. O propósito maior de Deus para nós é que sejamos aperfeiçoados e dessa forma cheguemos à maturidade e integridade total para que não tenhamos falta de nada. E assim estejamos habilitados para toda boa obra, como disse Paulo. Desta forma, seremos mais úteis a Deus, teremos mais utilidade a Deus. Rejeitar a prova de Deus, como Tiago coloca aqui, com medo, rancor, raiva diante das provas, rouba de nós a oportunidade de darmos um passo a mais no nosso crescimento, no nosso amadurecimento para atingir a vontade de Deus para as nossas vidas. Adulto na idade é bem diferente de adulto na vida cristã. Precisamos distinguir isso aqui. Maturidade pessoal provocada pela idade é uma coisa, mas maturidade produzida na vida cristã é outra, completamente diferente. Isso nos ensina que podemos ser adultos na idade, porém infantis no comportamento, infantis nas atitudes. Se não aproveitarmos as provas para o nosso amadurecimento, veremos a nossa vida passar diante de nós e nós continuaremos manifestando comportamento infantil. Continuaremos, como disse Russell Shedd, com a nossa vida no maternal, e isso será uma vergonha para nós. Permaneceremos no jardim da infância, não sairemos dele por simplesmente rejeitarmos a maturidade espiritual. As aflições revelam nada mais, nada menos do que o nosso ser interior, revelam o interior do nosso coração. Revelam o interior do nosso coração. As aflições, as provações revelam o nosso ser interior. Rick Warren faz uma comparação muito interessante com a água quente e o chá. Não sei se você gosta de chá, eu gosto de vários tipos de chá. E quando nós apanhamos aqueles sachês, aqueles saquinhos de chá, aparentemente são todos iguais. São muito parecidos. Se nós colocarmos vários tipos de chá, vários sachês assim, um do lado do outro, talvez tenhamos dificuldade de saber o sabor do chá. Mas, quando lançamos aquele simples sachê numa água quente, então descobrimos o sabor. Rick Warren diz que a água quente da fervura, a água quente das provações revelam aquilo que somos, revelam o nosso caráter, revelam aquilo que está faltando no nosso interior, revelam aquilo que está faltando na nossa vida com Deus, no nosso relacionamento com Deus, revelam se nós somos maduros ou se continuamos infantis. Revelamos se já passamos do ensino médio para a faculdade ou se continuamos no jardim de infância. A vida cristã é repleta de dificuldades e de testes. E esses testes não são para destruir a nossa fé, mas para que possamos vencê-los. Não são para roubar a nossa energia, mas para revigorar a nossa fé e força naquele que nos chamou e nos equipou para vencer as lutas. Eles não são para desanimar. Esses testes não servem para nos desanimar, mas para nos motivar a prosseguir. Não são para nos paralisar, mas para nos motivar a continuar no caminho do Senhor. Porque o alvo do Senhor é o nosso amadurecimento, é a nossa integridade. Que o Senhor, para tanto, nos ajude e nos abençoe. Vamos orar? Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor. Pai querido, ajuda-nos a tirar proveito das provações. Ajuda-nos a crescer com elas. Ajuda-nos, ó Deus, a perseverar, a não desistir.
e ajuda-nos, ó Deus, a amadurecer em meio às lutas e provações. Ajuda-nos, ó Deus, a reagir não com amargura, com rancor, com murmuração, mas sim, ó Deus, com alegria por aquilo que Tu produzirás em nós a partir das nossas provações. É o que nós te pedimos e te suplicamos. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Estamos chegando ao final de mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Queremos agradecer a participação de todos vocês que nos acompanharam pela Rádio Evangélica FM e também pela internet. E deixar o convite para que permaneçam conosco agora, após o culto, no perfil da nossa igreja no Instagram, @ibcapunga. Você nos encontrará em mais um momento de comunhão, oração e reflexão na palavra do Senhor. Você é nosso convidado. Não se esqueça das nossas atividades. No restante desta semana, no próximo sábado, nós teremos a nossa Juventude Conectada, culto presencial e transmitido pela internet. No domingo, pela manhã, culto presencial com a celebração da Ceia do Senhor. Se você desejar nos acompanhar em casa, prepare os elementos da ceia e participe conosco da nossa celebração da Ceia do Senhor. Também à noite teremos o nosso culto apenas no formato online. Você está convidado para nos acompanhar pela internet e pela Rádio Evangélica FM. Vamos orar? Fechemos nossos olhos e oremos, portanto, ao Senhor nosso Deus. Pai querido, nós te pedimos ainda que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus continuem abundantes sobre a Igreja Batista da Capunga, sobre as suas congregações, sobre todo o teu povo espalhado em todo o mundo, sobre todos aqueles que nos acompanharam nesta noite pela internet e pela rádio, hoje e sempre. Amém. Que Deus continue abençoando você e sua família, hoje e no restante de toda esta semana e sempre. Amém.